Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Meus irmãos, nesta tarde eu quero ler com os irmãos o livro de Romanos, capítulo 1, os versos de 22 a 27. Vamos ler, irmãos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, o assunto que eu quero tratar hoje é sobre dois aspectos. Primeiro, é sobre a idolatria. E segundo, é sobre um dos pontos da depravação do homem. Nós, os cristãos, principalmente os cristãos da visão calvinista, os cristãos reformados, que são os tradicionais, eles creem em uma doutrina, um dos 5 pontos, eles creem na doutrina sobre a depravação total do homem. Que o homem ele é totalmente depravado, o homem é totalmente mau, totalmente débil. Porque se o homem houvesse de alguma coisa boa nele, então ele não tinha necessidade de buscar a Deus, porque ele tem algo de bom. Mas nós cremos que o homem é totalmente depravado. Primeiramente pelo seu pecado original, gerado em Adão, e depois pelos seus pecados cometidos diários. E aí são diversos. Mas um dos pecados, na verdade existem 2 pecados, que é que eu quero dizer, que são tratados aqui, que um deles é sobre a idolatria. O homem totalmente depravado. O homem sem Deus, o homem sem Cristo, ele criou por si mesmo os seus próprios deuses. Porque Deus, ele não divide a sua glória, a sua adoração para ninguém. Ele não divide o seu amor para ninguém. Porém, ele não divide a sua santidade para ninguém. O Deus, o Jeová, o Eu Sou, ele não divide a sua santidade com nenhum outro Deus. Ele é o único Deus. Assim, nós, os homens depravados, as mulheres depravadas, a quais nós somos, aqueles que não encontraram Cristo, eles criaram seus próprios deuses. Eles pegaram um Deus que era incorruptível e tornaram para eles um Deus corruptível, colocando eles em forma de imagens de homens e de animais, tanto de aves, tanto de peixes, tanto de qualquer tipo de aberração, qualquer tipo de imagem. Então aqui um dos pontos que eu quero tratar, como diz lá no verso 22,
é sobre a idolatria. Meus irmãos, o como tem crescido a idolatria no meio da igreja. Tem irmãos que estão nessas igrejas neopentecostais e também algumas igrejas pentecostais, não quero dizer todos, irmãos, há igrejas pentecostais boas. Mas uma boa parte, uma grande parte, que tem feito seus ídolos, que tem feito os seus deuses corruptíveis, seus deuses corruptos, e tem adorado eles. Tem feito amuletos, tem feito coisas, e tem trazido essas coisas para dentro da igreja, ofuscando a verdadeira glória e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também vemos uma grande porção de religiões, credos espalhados pelo mundo, que eles têm as seus respectivos deuses e também na representação de imagens. Um Deus que não é visível, um Deus que não é invisível, mas um Deus visível, um Deus que você palpa, um Deus que você vê, um Deus que você consegue fazê-lo, um Deus que você mesmo construiu segundo as suas próprios sentimentos, um Deus feito pela mão do homem, um Deus que é construído, um Deus que teve início, um Deus que teve meio e um Deus que vai ter fim. São homens, são imagens feitas de pedras, animais sendo adorados, pessoas sendo adoradas. Nós temos uma vasta quantidade desses tipos de credos, e de imagens e de crenças. Algo triste, como eu já disse, é da igreja. Nós temos criado os nossos deuses dentro das nossas igrejas. Se você for contra os falsos profetas dessas igrejas atuais, você provavelmente vai ser considerado um herege, porque você está indo contra um apóstolo, contra um ungido, e que lá esse ungido ele é considerado como um próprio Deus, como o próprio Cristo, se bobear. Nós temos feito isso. Nós temos colocado em nossos corações e aceitado mensagens desses homens sem ao menos investigar, sem ao menos examinar as Santas Escrituras, aceitando suas palavras, aceitando os seus ensinamentos, aceitando suas revelações malucas e colocando em nossos corações como os nossos deuses, como a própria palavra de Deus. Eu quero dizer para você que tem tido que está cometendo esse pecado. Deus diz assim para você: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Nós temos adorado criaturas e não o Criador. Você viu o plural? Criaturas e o Criador. Só existe um Criador. E este Criador se chama Jesus Cristo. João 1, lá fala que o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. A palavra de Deus habitou no meio de nós. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada tinha sido feito. Todas as coisas foram criadas para ele e por ele. Nós temos, sabe o quê? Rejeitado a Deus, rejeitado a Cristo. E nós temos
Sabe o quê? Adorando criaturas. Você está adorando criaturas, meus irmãos. Você tem criado criaturas como seus deuses. E nós estamos nesse erro. Este é o primeiro ponto, eu quero dizer, o primeiro pecado, a idolatria. Um ato da nossa depravação total. O homem ele é totalmente depravado e Deus te entregou para tal coisa. Deus te entregou para essa tal imundícia. Você crê em santos, meus irmãos. A Igreja Católica é uma das mais igrejas hereges que existe em toda a face da terra. Uma dos credos que mais perverteu o real sentido, transformando a verdade em mentira, como Paulo diz aqui. Transtornou o evangelho, transtornou a igreja de Cristo. Corrompeu a igreja de Cristo. Mas porém houve um dia que a igreja se libertou disso pela reforma protestante, pelos reformadores. Mas porém hoje a igreja evangélica tem se tornado, sabe o quê? Pior do que os católicos romanos. A igreja cristã, a igreja evangélica tem se tornado uma prostituta, aceitando qualquer casamento. Sabe o que eu quero dizer? Aceitando qualquer aliança. Aceitando qualquer tipo de vento de doutrina. Sabe por quê? Para agradar a concupiscência do seu coração. Para ganhar membros. Segundo ponto. E este é bem mais pesado também. Sabe por que é bem mais pesado? Porque essa questão da idolatria é muito falado, queira ou não. Ainda é falado. Talvez de uma forma não veemente, mas ainda é falado. Mas há uma coisa, um pecado que tem se deixado de falar nos púlpitos pelos cristãos e tem adentrado até dentro da igreja. É o homossexualismo, o lesbianismo. Mulheres casando com mulheres, relacionando com mulheres. Homens se relacionando com homens. Amada igreja, amados irmãos, é pecado, Deus abomina tal coisa. Isso é um ato depravado, um ato que Deus não está segundo os preceitos da criação de Deus. Deus não criou a mulher para se relacionar com a mulher. Deus não criou o homem para se relacionar com o homem. Deus criou a mulher para ser auxiliadora do homem. E Deus criou o homem para ser o cabeça da mulher, o governante da mulher, para ser o guia da mulher, para ser o protetor da mulher, para ser o ajudante, aquilo que, como Cristo fez a igreja, morrer pela mulher, morrer pela sua noiva. Não, se perverteu tudo. Meus irmãos, existem igrejas de pastores gays. Existem igrejas de pastores gays. Há um evento que eu assisti, que eu vi pela televisão no programa do Siqueira Júnior. E que este homem, eu não quero dizer que este homem tem preceitos cristãos, não é isso. Mas ele fez algo que você, irmão, não faz. Que você, irmão, não fala. Ele mostrou a corrupção e mostrou o quão mal tem feito estes homens com a fé bíblica. Um homem ímpio estava aterrorizado e mostrou coisas absurdas. Viu, irmãos? O ímpio fez isso.
E uma das coisas que eu vi era um homem com um microfone no palco, com milhares e milhares e milhares de pessoas em sua frente. E ele pegou e começou a exclamar dizendo que Jesus é amor, que Jesus é amor, que Jesus é amor, que Deus não é legalista. E começou a falar esse sentimentalismo. E sabe o que ele falou? Jesus é gay, sim! Jesus é gay, sim! Meu querido, e as pessoas pulavam, dizendo: Jesus! Jesus! Homens abraçados com homens, mulheres abraçadas com mulheres, e crianças ali no meio vendo aquilo. O governo tem ensinado, meus irmãos. O antigo governo tem implantado, foi uma maldição para nossas vidas. O antigo governo tirou todo o poder cristão da escola. Limitou todo o acesso da igreja na escola e perverteu as crianças. A minha geração, da minha idade, se perverteu com este pensamento. E a geração dos meus filhos provavelmente será pior do que a minha. A geração dos seus filhos será pior do que a sua. Houve um antigo governo, acho que da antiga presidenta Dilma, que queria colocar que se uma criança ele achasse que ele nasceu que ele era homem, mas que ele era mulher, mas nasceu num corpo de homem, ele poderia mudar o sexo sem o consentimento do pai e da mãe, antes da idade adulta. Meus irmãos, e você tem fazido o quê? E você tem achado que este mundo está bem? E você tem vivido achando que esse mundo está tudo bem? Você é um homem depravado. Um homem depravado, uma mulher depravada, mal, com pecados maus. Você é uma mulher totalmente mal, um homem totalmente mal e que sem Deus você receberá, sabe o quê? Que diz lá no final: a merecida punição do seu erro. E sabe qual será a merecida punição do seu erro? Porque você não está se levantando contra isso, porque você aceita isso, porque você concorda com isso. A ira do Deus vivo, o único Deus, a ira de Deus, o dia do juízo final, no dia de sua morte, porque o salário do pecado é a morte. E a morte é eterna. Depois da morte não há como haver arrependimento. Depois da morte não há como você crer em Cristo. Depois da morte não há como você chorar, dizer: Senhor, mude o meu coração, mude o meu coração, mude o meu coração. Não há como. Depois da morte, você receberá a devida punição pelos seus erros. Para você que diz que Deus é amor, mas Deus não é justo, você receberá o juízo de Deus. Para você que diz que Deus não tem ira, que Deus não se aborrece, que Deus é Deus de alegria, Deus de paz, Deus de benignidade, de bondade, de paz. Você verá um Deus ao qual você não tem ideia desta ira deste Deus. Você não sabe o que é cair nas mãos de Deus. Você não sabe, mas haverá um dia que você cairá. Um dos piores
correções de Deus, uma demonstrada da sua correção não, uma das piores punições de Deus é quando Deus te entrega, como diz, Deus te entrega para isso. Sabe, quando Deus te entrega, ele tá falando assim, ó, eu não tenho mais jeito com você, você não tem jeito. Você é uma pessoa que ama isso. Deus, se você, meu irmão, não abrir os olhos depois dessa palavra, sabe o que isso significa? Sabe o que isso representa? Que você gosta disso, que você não entendeu nada, que você quer isso, que você acha que o que eu estou sendo é legalista, que você acha que o que eu estou sendo é preconceituoso, que você acha que eu tenho que ser um homem que não respeitar as religiões, porque todas as religiões levam a Deus. Não, eu digo que não, que única forma de você encontrar a Deus é Cristo, e única fé, e único credo que mostra e que leva a Deus e que prega sobre Cristo é os cristãos. Não é o povo, é a igreja de Cristo. Você não encontrará Cristo em outras religiões. Como assim? O verdadeiro Cristo não. Mas a mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Mas quem é o dono da verdade? Cristo. Você tem aprendido mentiras. Você está num sistema de mentiras. Você está num sistema de prazeres segundo o seu coração. E Cristo está aqui falando para você. Abandone isso. Abandone isso. Abandone isso. Abra os seus olhos. Abra o seu coração. Quebre o seu coração. Derrame o seu coração. Abra os seus olhos. E busca-me. Busque a minha palavra. Busque o meu refrigério. Salve a tua vida. Não caia neste mar. Este mar de sangue. Neste buraco de trevas. Mas salve sua vida. Poupe a sua vida. E assim começa o texto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Verso 18. O que nós mais fazemos quando nós não cremos a Cristo é por meio da injustiça. Você está buscando verdade pela injustiça. Como assim? Você está sendo injusto com Deus. Você está fazendo mal. Então eu vou fazer uma pergunta. Um bandido, ele não sabe sobre a lei? Sim, ele sabe. Ele não sabe que não deve pular na casa do outro, porque ele não tem nada. Mas ele é injusto. Ele vai lá e rouba o outro. Não é? Ele vai lá e pula na casa do outro, ou vai lá, mata o outro, ou vai lá, assalta o banco, ou vai, não sei, mas ele vai lá e rouba, não é? Ele toma, ele faz um ato de injustiça. E o que é a justiça? Não roube. Não roube. Cada um procure o seu sustento por si só. Cada um ganhe o seu mantimento. Cada um trabalhe. Cada um lute. Seja honesto. Não, ele prefere a injustiça. Assim somos nós. Deus tem demonstrado a sua justiça desde a sua criação no princípio até hoje, por meio da sua criação. E agora por meio da sua palavra, por meio da tua igreja. Mas, mesmo assim, os homens não têm crido, continuam injustos. Toda vez quando você não crer em Cristo e não muda a sua vida,
você está se tornando um homem injusto diante de Deus. Sabia disso? Você é um homem injusto. E todo homem injusto, ou mulher injusta, qual que é a sua condenação? Ser preso, ser condenado. A sua pena de morte está chegando. A pena de morte está chegando para a tua vida. Como no vídeo que eu vi, quando a juíza começou ela fez uma demonstração de vários homens que estavam sendo julgados, que a condenação deles foi o quê? Pena de morte. Estes homens entraram num desespero tão profundo, mas tão profundo, que foi notório o seu desespero. Eles não conseguiam resistir tal profundidade de medo, de desespero, porque eles haviam chegado à beira da morte. Assim é você. Você está à beira da morte, à beira da pena da morte. Receberá, segundo o quê? A merecida punição do seu erro. Mas porém, se você, meus irmãos, agora um ato de clamor, um ato de quebrantamento, se após uma breve exposição, essa breve exposição desses textos, você se quebrantar, eu convido você a crer em Cristo. Eu convido você a procurar uma igreja bíblica. De preferência uma igreja, como eu sempre digo, uma igreja que não exalta. É uma igreja que não tem essas papagaiadas, as igrejas loucas, mas por uma igreja que preze pela história da igreja, que preze pela uma doutrina cristocêntrica, que preze pela uma doutrina bíblica, que Cristo é o centro da igreja, que os hinos são cristocêntricos, não antropocêntricos, que o culto, o centro dele é para você, é para te agradar. Aonde você só vai lá e só tem milagres, prosperidade, culto não sei do que, onde essas igrejas que marcam um dia para acontecer, hoje é o dia do milagre, Deus não pode curar hoje não, irmão. Você marca dia? Deus marca dia para curar? Ah, coitado. Então Jesus estava equivocado, porque Jesus curou no sábado. Você vai meus irmãos, essas igrejas são uma igreja de hereges. E que você não tem conhecimento, você não lê Bíblia. Você não tem paciência de ler Bíblia, você não tem paciência de estudar. E é por isso que você tem o quê? Criado mestres, deuses, segundo o seu próprio coração. A palavra de Deus que nos diz que o nosso coração é mau. Mas a palavra de Deus é reta e justa, e Deus não é homem para mentir. Então, diante deste texto, diante dessa aplicação, diante dessa exortação, diante dessa exposição, eu quero fazer um convite a você. Para você que mora em São Joaquim da Barra e sente vontade de conhecer uma igreja bíblica, procure a igreja Aliança do Calvário, que está na rua Mato Grosso, 240. Todas as quartas-feiras nós temos os cultos lá. Você será bem recebido e nós estamos começando com o trabalho lá. Mas Deus tem falado e tem nos doutrinado e tem nos discipulado lá. E você verá o Deus das Escrituras. Porém, tem outras igrejas boas. Igrejas boas. Se você mora em outra cidade, ou se você talvez ainda tem um pouco de vergonha, ainda um pouco de restrito, procure o canal Defesa do Evangelho, que é da nossa igreja lá de Franca, do nosso pastor Paulo Júnior. Ou procure o pastor Paulo Júnior oficial no YouTube. Tanto a Defesa do Evangelho como o canal Paulo Júnior oficial, você vai encontrar, você vai conseguir se disciplinar e ter conhecimentos de uma boa doutrina. Eu poderia aqui te citar vários, e ao longo dos dias, ao longo das outras mensagens, eu vou te incentivar a você procurar outras igrejas. Mas
se for possível, você entre em contato comigo. Entre em contato. Venha comigo. E eu não estou defendendo placa, mas eu estou lhe mostrando um caminho. Uma forma de você se disciplinar. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de estar ali. E eu lhe faço esse convite. Amém? Se você tem sentido quebrantado por essas mensagens, e que você tem sentido assim, meu Deus, o meu coração tem sido quebrantado. Eu tenho sentido arrependida do meu ser. Eu tenho visto quão miserável homem e mulher do que sou. Eu te indico, procure uma igreja bíblica mais rápido possível. Converse com um pastor bíblico. Converse com homens bíblicos. E se por acaso você não conseguir achar, entre em contato comigo, que eu te ajudarei. Tá bom? Deus lhes abençoe e entenda. Deus abomina a idolatria e Deus abomina o homossexualismo. Tudo bem? Não sou eu quem digo, é o próprio Senhor. Nas palavras de Paulo, na exposição de Paulo em Romanos. Amém? Deus fará uma mudança na sua vida no dia que você confessar e se arrepender dos seus pecados. Somente assim Deus fará. Essas igrejas que dizem que Deus faz mudança na sua vida sem ter arrependimento de pecado, sem ter santidade, sem ter mudança de vida, renovação da vossa mente, renovação do vosso coração, essas igrejas, meus irmãos, esse poder, e se de fato até acontece muito milagres, é Satanás operando por trás disso, viu? Não se engane. Não se engane. É que tem poucos cristãos valentes que têm coragem de falar isso. Tá bom? Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa noite nessa terça-feira. Em nome de Jesus. Amém.